estava vendo ontem um vídeo do Dom Sandro, aquele o Por que que as mulheres não são penalizadas como deveriam, e isso me lembrou uns vídeos do Black Gnostic Speaks, lá, o Ibi Mor, que ele fala sobre, é uma autora, alguma coisa, acho que é Janice Ellen, que ela escreveu um livro chamado The Retreat from Marriage, que ela estava no meio daquela galera que fez aquelas reformas nas leis de casamento, divórcio e guarda de filhos. E não só de casamento, assim, de crianças nascidas fora do casamento, lá nos Estados Unidos na década de 60, 70. De forma resumida, para quem não sabe, antes daquele período existia a definição legal de filho bastardo. O filho bastardo era um filho que era gerado fora de um casamento, no qual a mulher e a família da mulher tinham que se virar sozinhos, elas não tinham nenhum direito sobre o homem que engravidou a mulher. Ela quis transar e engravidar fora do casamento, tipo, foda-se, o cara estava livre. A mulher não era esposa dele nem nada. E daí fizeram essas reformas, né? Colocaram o governo para sustentar essas mães solteiras e as crianças, ou meteram os homens na justiça, acabaram com a definição legal de filho bastardo. Mas enfim, ela tinha dito que no Retreat from Marriage, que assim, ia demorar umas 2 gerações, coloca uma geração, cada geração uns 20 anos, para os homens simplesmente se afastarem das mulheres e que cedo ou tarde iam ter que dar um jeito nisso. Aquela solução deles era só uma coisa paliativa. Porque eles resolveram penalizar só os homens pelos comportamentos negativos deles, mas eles decidiram não penalizar as mulheres pelos comportamentos negativos delas. E assim, uma coisa bem interessante disso é que, lógico, não foram 2 gerações, demorou umas 3 gerações aí, uns 60 anos para os homens se afastarem. Mas na década de 90 já teve muito cara que também se afastou. Exemplo, por exemplo, aí o tio MGTOW. Mas enfim, o Dom Sandro estava falando lá que mesmo tendo essas proteções, vara de família, Maria da Penha, privilégios do governo, tu vê que a mulherada não está feliz. A mulherada está solteira, está sem filho, está entrando em depressão na meia-idade. Elas querem arranjar alguém para casar e ter filho, mas não conseguem. Os caras só querem transar sem compromisso ou namorar. E aí é que tu vê como funciona realmente a guerra dos sexos. Porque assim, ó, não adianta de nada a mulherada ter privilégios e direitos extras, ter vara de família, ter Maria da Penha, se os homens não estão dispostos a casar, não estão dispostos a ter filho, não estão dispostos a morar junto. De que adianta elas ter essas coisas se os caras não estão se relacionando mais? E agora sim, ó, o intuito principal desse vídeo é... Lógico que aqui eu tinha que passar aquela introdução, mas assim, ó, momento racun para as mulheres. Momento romance, uma mensagem especial de mim para as mulheres que acompanham o meu canal, que são uma minoria, mas dá para ver nas estatísticas do YouTube, eu sei que vocês estão lá, eu sei que tem mulherada que acompanha o canal do tio MGTOW, do Dom Sandro também. Então vou deixar uma coisa bem claro, não existe nenhuma forma de vocês ganharem essa guerra dos sexos. Nenhum momento em que existiu um movimento feminista que tentou dominar os homens, as mulheres conseguiram ganhar essa guerra. Ou os homens tomaram os direitos dessas mulheres à força e fizeram elas se submeter, ou o país, a civilização ali, o império em questão, ele foi invadido e os outros homens, os invasores, tomaram os direitos dessas mulheres à força. Então vocês têm 2 opções, assim, ou vocês se submetem, que eu acredito que vai ser melhor para vocês, ou vocês continuam se recusando a se submeter, querendo bancar a feminista, bancar a independentona, independente entre aspas. E dos dois, ou a nossa sociedade vai colapsar e um monte de gente vai sofrer, ou a nossa sociedade vai ser invadida. Porque assim, ó, tem uma coisa que tem que cair na cabeça de vocês. Os homens, eles precisam muito menos de vocês do que vocês precisam dos homens. Vocês literalmente precisam dos homens. Sem imposto, sem lei trabalhista do governo, sem benefícios do governo, vocês não conseguem ir para o mercado de trabalho e ganhar o mesmo dinheiro que um homem. Vocês não se sustentam nem nos serviços públicos, vocês absorvem mais serviço público do que vocês pagam. E assim, os homens eles vão continuar seguindo o caminho deles. Porque isso é biológico, é genético, é psicologia evolutiva. 80% dos homens que viveram na história da humanidade, eles não se reproduziram. A gente não tem aquela necessidade de casar e de ter filhos. Se a gente não se casa, não tem filhos, beleza, a gente tem um outro caminho a seguir.
A gente pode fazer os nossos planos, alcançar as nossas conquistas, ter a nossa autorrealização, sem depender de mulher ou de filhos. Agora vocês já não. 80% das mulheres da história da humanidade se reproduziram. Essa parte instintiva de querer ter filhos é muito mais forte em vocês. E não adianta falar que, ah, não, mas eu não quero casar, não quero ter filhos. Vai ver as mulherada que faz isso, que fala isso, se elas parecem ser pessoas felizes. Então, assim, ó, não existe nenhuma história, nenhum momento que vocês mantêm esses direitos. Aliás, o pessoal no exterior, fora mesmo de Círculo MGTOW, o pessoal já está percebendo isso. Eles já estão começando a falar que mulher tem que perder os direitos políticos. Até nos Estados Unidos e na Europa, o pessoal está falando de repeal the 19th Amendment, acabar com a 19ª emenda, que foi a emenda constitucional que deu o direito de voto para as mulheres. Então o pessoal já está começando a falar a respeito. E não é só na manosphere, não é só nas comunidades de homens da internet, não é só no meio MGTOW. E assim, as mulheres que estão pagando de conservadoras, de tradicionalistas, as conservadias, elas são as mais inteligentes. Elas estão vendo que não tem como ganhar a guerra dos sexos, elas estão vendo que o governo está abandonando elas. Pouco tempo atrás já houve discussão de fazer reforma trabalhista tirando a aposentadoria mais cedo das mulheres. Sabe-se lá qual vai ser o direito que vai ser tirado mais para frente, porque as próprias mulheres insistem nesse discurso de que elas são iguais aos homens, que podem fazer tudo. Então não dá para manter essa fachada por muito tempo, não dá para manter essa hipocrisia por muito tempo. O final da Guerra dos Sexos já está anunciado. Não tem nenhum jeito de vocês ganharem. A diferença é o seguinte, se vocês abrirem mão dos direitos e privilégios extras, de vara de família, de Maria da Penha, e se submeterem por bem, menos gente vai sofrer e vocês têm uma chance maior de ainda ter alguma satisfação nessa vida. De ainda conseguir arranjar um companheiro que vai cuidar de vocês e continuar com vocês até a velhice. Talvez, porque a fatia de homem que não quer mais morar com mulher, nem casar, está crescendo. Mas talvez, se vocês não tiverem uma personalidade muito tóxica, ou for pelo menos atraente, não precisa nem ser fértil, pode talvez conseguir arranjar algum companheiro para cuidar de vocês, quando o governo não quiser mais saber de cuidar de vocês. E daí essa segunda metade da vida de vocês, na qual vocês vão entrar em depressão, talvez seja um pouco mais fácil de lidar. Mas se vocês continuarem resistindo, olha, se prepara para uma vida solitária com gatos e dildos. Isso se o Ocidente não for invadido pelos africanos e os muçulmanos. Aí se prepara para um destino bem pior. Mas por fim, a questão é isso. Para a mulherada, se vocês acham que vocês têm como ganhar a guerra dos sexos, vocês estão enganadas. E se vocês acham que vocês vão conseguir manter algum direito ou privilégio extra, vocês estão mais enganadas ainda. Na verdade, vocês estão duplamente enganadas. Não tem nenhuma forma de vocês ganharem a guerra dos sexos e não tem nenhuma forma de vocês manterem os seus direitos, que não são direitos, são privilégios. E é isso. Submetam-se ou foda-se. De qualquer forma, os homens vão continuar vivendo tranquilamente e muitos deles vão ser felizes. Com ou sem mulher, com ou sem filhos.